Eu sou repórter da BBC News Brasil há 9 anos e meio, mais ou menos. A gente tem um site em português, bbcbrasil.com, e aqui eu realmente cubro de tudo, porque a gente tem uma equipe bem pequena, mas eu me interesso muito por temas de educação, de desenvolvimento infantil. E daí, entrando na questão da educação midiática, faz mais ou menos 1 ano e meio que a gente recebeu uma encomenda mesmo do Serviço Mundial da BBC, que é um grupo de serviços que congrega 42 línguas, o português entre eles. Então, são 42 línguas que têm notícias da BBC sendo distribuídas nos seus respectivos países, às vezes mais de um país, né? A educação midiática e o combate à desinformação é uma questão muito importante para a BBC, assim como é para a maioria dos grandes veículos, né? Porque a gente percebe que existe uma crise de confiança em relação à notícia confiável, as pessoas estão tendo dificuldade em entender em quem que elas podem confiar ou não. O BBC Brasil foi o 4º país a receber esse projeto de educação midiática. A gente tem também ele na Nigéria, no Quênia, na Índia e, obviamente, no Reino Unido, que é onde fica a sede da BBC. O que a gente pensa como educação midiática? É as pessoas realmente se sentirem seguras para distinguir, conseguir identificar elementos de desinformação que vai além do que a gente chama de fake news. Às vezes não é só verdadeiro ou falso, né? Mas é você realmente perceber se aquele conteúdo tem informação ou se é meramente opinião, se existe alguma apuração noticiosa ou se é realmente alguma coisa com uma intenção de te manipular politicamente. E o que é muito crucial de te fazer sentir emoções. Geralmente, a desinformação, ela mexe com a gente emocionalmente, de modo que nos faça compartilhar e fazer com que aquilo se multiplique nas redes sociais e no ambiente virtual e que faça a gente, de alguma forma, tomar decisões sociais e políticas com base em informações que não necessariamente são corretas ou verificadas. Eu acho que é um tema relativamente novo aqui no Brasil, mas ele já é bastante pesquisado, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra. O programa de educação midiática da BBC no Reino Unido, ele é bem antigo mesmo, e vem de uma percepção de que o público precisava estabelecer uma relação de confiança, de entender como é que se dá o processo jornalístico, para que essa pessoa consiga realmente navegar no ambiente virtual ou no ambiente de cidadania mesmo, com mais confiança. Até porque a desconfiança geral faz com que, então, se eu não confio em ninguém, então vou confiar no tio do WhatsApp, né, que transmite qualquer informação. Então, tem muitas universidades pesquisando isso. Tem um projeto que é americano-britânico, muito interessante, que chama First Draft, que em tradução literal seria primeiro rascunho, e eles inspiraram algumas intervenções aqui no Brasil, na época das eleições, um projeto, por exemplo, que chama Comprova, que faz checagem de memes, de notícias, de vídeos, para verificar se aquele conteúdo é verdadeiro. E existe muita pesquisa acadêmica também sobre isso. Existem até pesquisadores, por exemplo, na Universidade de Cambridge, que estão tentando bolar, dá para chamar de uma espécie de vacina, né? Ensinar como é que a desinformação opera, que tipo de mecanismo eles usam, te inocular com um pouquinho daquilo, né, para que o seu organismo, digamos, aí usando toda a metáfora da vacina, o seu organismo consiga entender como é que aquela lógica opera e você meio que se proteja, né, você consiga se imunizar. Tem muita pesquisa sobre isso, que realmente visa aumentar o poder de ação do público, né? Para que, numa época em que todos nós não somos só espectadores e consumidores de notícias, todos nós somos, de alguma forma, produtores de notícias. Quando escrevemos posts, quando compartilhamos conteúdo. E o que eu ouvi de pesquisadores sobre isso é que todos nós somos tanto parte do problema quanto parte da solução, à medida em que nós nos tornamos mais conscientes desse poder de compartilhar, de produzir conteúdo, nós podemos usá-lo com mais responsabilidade e ser parte também da solução e não só do problema. Tem muitos pesquisadores que têm estudado isso, de como a desinformação e as fake news, elas apelam para o nosso lado mais tribal, inclusive, né? De criar aquela sensação de eu contra os outros. E usando outro termo que é bem comum nesse meio, que é o que a gente chama de viés de confirmação. Se eu encontro uma notícia que, por mais que eu não tenha checado, ela apela para o meu senso de, opa, isso é o que eu quero acreditar, isso faz Sim. sentido para mim, para o que eu acredito previamente, tenho maior tendência em compartilhar.
E tem outra coisa para o jornalismo profissional é bastante importante, que é o que a gente chama de contraditório. Uma vez um aluno me perguntou numa oficina, o meu irmão me pergunta o que, que ele deve ler e eu não sei o que responder. E às vezes é difícil. Eu também não quero tirar a autonomia de dizer para você o que, que você deve ler ou não. Sim. Inclusive, a gente termina o nosso workshop dizendo que em quem você confia é uma decisão sua e é uma decisão que a gente toma muitas vezes por dia porque a gente é bombardeado de informações, que a Sim. gente pode ter uma autonomia nessa decisão e um senso crítico. Por isso que eu acho importante o contraditório, que é no jornalismo profissional a gente tem a obrigação mesmo de ouvir o outro lado. Se eu estou fazendo uma reportagem crítica ao governo, como é bem comum que se faça e se deve fazer, a gente também tem a obrigação de ouvir o governo e dar espaço para que ele responda e se posicione. E o que a gente vê também no jornalismo não profissional ou na desinformação é que não há esse espaço. Existe um lado da história, o outro não é contemplado, existe uma narrativa. Então é importante também prestar atenção nisso. Se o contraditório ou outros tipos de narrativa estão sendo contemplados também.